Direito e Justiça em Foco presta justa homenagem a Paulo Régulos Neves Freire, educador, pedagogista, filósofo e patrono da educação brasileira. Paulo Freire é considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado pedagogia crítica. A sua prática didática fundamentava-se na crença de que o educando assimilaria o objeto de estudo, fazendo uso de uma prática dialética com a realidade, em contraposição à por ele denominada educação bancária, tecnicista e alienante. O educando criaria sua própria educação, fazendo ele próprio o caminho e não seguindo um já previamente construído. Além disso, destacou-se por seu trabalho na área da educação popular, voltada tanto para a escolarização como para a formação da consciência política. Segundo a pedagoga Eliane da Costa Bruini, Freire se preocupava com os textos, as palavras e as letras no contexto em que a percepção era experimentada pelo aluno. Este processo, denominado como o ato de ler, busca a percepção crítica, a interpretação e a reescrita do que é lido pelo indivíduo. Tal abordagem mostra que o que antes era tratado e realizado de forma autoritária, agora é concebido como ato de conhecimento. Caríssimo telespectador, hoje Direito e Justiça em Foco apresenta para você um programa diferenciado. Nós vamos tratar de um assunto importante. Leitura é cultura, o mercado editorial nacional. E para isso convidamos um expert no assunto, um editor, Cláudio Pereira Freire. Quem é Cláudio Pereira Freire? É formado em Filosofia e História, pós-graduado em Gestão de Negócios, professor da Rede Estadual do Ensino Médio nas disciplinas de Filosofia, Letras, Geografia e História. Tem experiência em administração de recursos humanos, vendas, divulgação, marketing fiscal, produção, comunicação corporativa e todas as atividades de rotina interna e externa para funcionamentos de uma empresa. Vivência de 41 anos em empresas do ramo editorial no país. E pedimos também a presença deste nobre e culto delegado de polícia, doutor Marco Antônio Ascul. E você vai perceber no decorrer do nosso programa o porquê desta importância. Como vai? Tudo bem. É um prazer enorme estar em seu programa e poder falar sobre o mercado editorial, falar sobre a editora Letras Jurídicas e Letras do Pensamento, e poder dividir um pouco desse conhecimento, não só aqui no programa, mas com os seus telespectadores. O prazer é todo nosso. Eu, inclusive, já anunciei a presença desse nobre e culto doutor Ascul, não é? Para engrandecer também a minha participação no programa. A sua eu tenho certeza que será elevadíssima, mas para engrandecer a minha presença aqui. Tudo bem, doutor Ascul? Que maravilha retornar em ver Vossa Excelência e nesse programa inédito sobre os segredos editorial. Exatamente. Que maravilha. Exatamente. Realmente vai ser muito providencial. Muito obrigado. Muito bem. Parece que o meu querido amigo Ascul tem algo a falar a respeito de um livro também, não é? Eu vou lhe dar esta oportunidade no decorrer do programa, tá bem? Okay. Então agora vamos saber dele, do Cláudio, não é? Como se firma a experiência durante todo esse tempo. Tá bom, Cláudio? Okay. Vou fazer uma pergunta já para você. Como você decidiu entrar no mercado editorial brasileiro? Bom, na verdade, as pessoas elas não decidem, né, se vai entrar ou se está dentro ou se está fora. Acontece. Acontece, exatamente. A minha vida sempre foi pautada no mercado editorial,
Eu comecei em 1972 na Livraria Técnico-Científica, ali na Rua Conde de Sarzedas. E desde lá a gente vem trabalhando, vem desenvolvendo um trabalho na área do livro, principalmente do livro, e para o engrandecimento da cultura do país, porque a leitura é fundamental para a vida. E a gente colocou isso como meta. E depois de muitos anos já no mercado, passando por editoras grandes, né, como a Edgar Blücher, que foi a minha primeira escola, depois a Saraiva, a Revista dos Tribunais, a editora Ática, eu tive o prazer de poder abrir um negócio próprio, e que hoje é a Letra Voar Jurídica. com as próprias asas. Exatamente, que é a Letras Jurídicas e a Letras do Pensamento. Sem dúvidas, foi aí que as coisas realmente começaram a se tornar mais claras, né, e mais interessantes, né, nesse mundo do editorial. Este pequeno prelúdio, vamos dizer, é significativo porque o telespectador necessita conhecer exatamente quem é você. Exato. Eu já conheço há muito tempo, mas o telespectador precisa conhecer um pouco mais, exatamente, porque você é um ícone na cultura brasileira, inclusive no mercado editorial nacional. Mas eu já vou adiante. Quais são os requisitos para se editar um livro? Vamos entrar diretamente na questão. Exatamente. A editora, hoje, ela depois de alguns anos, já no seu trabalho de publicação, ela adota alguns requisitos. Nós temos hoje um conselho editorial formado, inclusive, por Dr. Marco Antônio Scur, que está aqui na nossa presença, que além de conselheiro, é nosso autor também da casa. E nós temos alguns quesitos, né, vamos dizer assim, que exigimos, né, do autor. Eu acho que currículo é muito importante. Eu acho que o autor, quando vai escrever, ele precisa se preocupar muito com o currículo dele. Sim. Ele precisa ter um bom currículo. Ele precisa também abordar muito bem o material que ele vai publicar, porque isso também ajuda a editora a fazer uma sondagem breve no mercado para tomar um posicionamento a respeito da sua publicação. Muito bem. Isso é fundamental. Eu, inclusive, bom, eu vou falar da minha posição posteriormente. Como é o processo de edição de um livro, então? Conte-nos do começo ao fim, a edição. Hoje, a editora ela tem um critério de publicação. Nós temos dois tipos de publicação. A publicação por conta e risco da editora, que é um investimento próprio, e o investimento feito pelo autor. Nos dois casos, nós temos assim, prazos, né? E temos todo um procedimento, um roteiro, eu vou chamar de um roteiro de trabalho, que é passado para esse autor, para que ele acompanhe passo a passo com a editora todo esse trabalho de produção do livro. Uhum. Porque a partir do momento que você inicia esse trabalho, nós iniciamos com a revisão. A revisão Sim. é o ponto principal do livro. Hoje, os nossos leitores, os nossos consumidores, eles estão mais exigentes. Ou seja, as pessoas acham que não, mas a cada dia que passa, as pessoas estão ficando cada vez mais exigentes para comprar um determinado produto. É uma roupa, é um sapato e principalmente um livro. Certo, claro. Que ele vai ler e vai obter dali uma fonte, né, de experiência, de conhecimento que vai apontar para alguma coisa melhor para a vida dele. Então, essa revisão é feita. Feita essa revisão, nós fazemos a diagramação, que é determinar o formato do livro, se é 14 por 21, se é 16 por 23, enfim, formato de bolso ou qualquer outro formato que seja. Feito isso, nós passamos para a capa, é feita a capa do livro. Normalmente fazemos 2 modelos, apresentamos para o autor, aprová-los e passando a capa. Pronto, essa parte editorial, que nós chamamos de parte editorial do livro, né, que é a primeira fase de produção do livro, nós vamos partir para a produção gráfica. Sim. Então, decidimos tudo, está tudo certo, aí sim, produção gráfica, aí o livro acaba nascendo, né? Vamos usar esse termo, que é o mais apropriado, né? Nasce o livro, né? e é legal porque a expectativa do autor, né? É como se fosse um filho, né, que ele estivesse recebendo. Claro, né? claro. E para a editora é mais uma vez uma tentativa de lançar um produto que possa realmente corresponder com o mercado, né, e fazer sucesso. Esse é o nosso
objetivo, inclusive nessa fase toda de produção do livro. Muito bem, mas eu queria que você, então, informasse o telespectador sobre o início, ou seja, você vai à caça, entre aspas, do autor de um tema, não é? Ou o autor desse tema o procura para que você edite o livro? Então, nesse aspecto, a editora utiliza várias estratégias. Não fazemos um trabalho de massa, porque eu acredito que não é necessário fazer isso. Nós temos muitos profissionais, não só advogados, promotores, desembargadores, juízes, enfim, existe um mercado enorme para ser explorado. E para nossa felicidade, nós temos recebido muita referência pelo trabalho que nós temos feito no mercado, nós somos indicados. Tenho feito, sim, alguns movimentos, né, no sentido de fazer de trazer autores para a editora, mas não no sentido de expor a editora. Nós nunca se expomos totalmente no mercado. Certo. Sempre um trabalho assim modesto, discreto, mas atraindo, né, de forma no boca a boca muita gente. A editora veio basicamente desse boca a boca. Hoje ela está muito bem assim posicionada. Somos conhecidos basicamente em toda parte do país, né? Muito bem. Tá, ok? Vamos colocar a seguinte imagem. Uma vez você acertando o alvo, ou seja, escolhendo o autor escolhe a sua editora, há possibilidade, por exemplo, de você fazer uma triagem sobre o tema, sobre o contexto, ou melhor, sobre o conteúdo desse tema, uma triagem se você vai ou não editar o livro? Sim. Normalmente, quando a editora investe no produto, nós temos um conselho editorial que hoje está lá à nossa disposição para avaliar, juntamente com o editor, que sou eu, se há realmente espaço no mercado para esse assunto, para esse tema. Claro. Então, muitas vezes, para nossa felicidade, e isso eu vou falar aqui, nunca recusamos trabalho algum, entendeu? Nunca, que maravilha, que bom. Então, bom, você tem uma pleiade de escolha de autores à sua mercê considerável, não é? Talvez hoje, até pelo número de trabalhos já publicados, mas usamos, né, por filosofia, né, também, se tiver que editar, já dá logo um sim. Se não tiver que editar também, vamos dar um sim também. Olha, não dá. E vamos em frente. Cada um procura os seus interesses. Mas né? Aproveitando esse tema que nós estamos tratando agora, o autor, ele aborrece muito vocês? Olha, tem autor que realmente dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho, muito exigente, mas eu acho que tudo isso é para o bem comum da edição do livro. Muitas vezes o autor também chega um pouco perdido na editora, achando que já escreveu o livro, e muitas vezes a gente acaba dando várias sugestões. Sim, eu ia fazer essa pergunta. Vocês porque, na verdade, ele chega de uma forma na editora tentando, né, já dizer assim, não, meu livro está pronto, não precisa mexer, não precisa fazer mais nada, só colocar na gráfica, rodar e vender. E não é por aí, né? Então exige realmente um trabalho de análise que a gente faz, de avaliação, para poder, juntamente com o autor, e sempre juntamente com o autor, para que haja uma coerência mútua de ambos, para chegar a um resultado final positivo para todos. Né? Cada um no seu campo de ação. Exatamente. Né? Porque eu, por exemplo, sou autor de alguns livros e eu não tenho a habilidade profissional, não é verdade, doutor Ascu, que você tem, Cláudia. Por isso que você é um excelente editor, porque você sabe, não é, o momento exato de proceder nessa sua função. Sua função é essa, não é? Exatamente. É editar o livro. E o autor não tem essa qualidade, não é? Por mais que ele queira, não tem essa qualidade. Então ele tem que se curvar diante da sua sabedoria. E depois tem um detalhe importante. A formação do autor, muitas vezes, ele não desenvolveu na escola esse lado da publicação. E aí, o que vai acontecer? Ele vai entregar um original, muitas vezes, precário. E nós acabamos acertando isso para ele. E muitas vezes essa fase, como ela é um pouco demorada, muitas vezes o autor fala, poxa, está demorando muito, tá... mas tudo isso é para realmente deixar o material redondo.
É claro, Tá, é óbvio. que é o nosso objetivo, né? Muitas vezes ele sofre um pouco, a gente também sofre porque é cobrado, mas no final acaba todo mundo saindo feliz. Isso é Muito bem. importante. Eu queria fazer uma pergunta a você, muito importante, eu acho que o telespectador também gostaria que eu fizesse essa pergunta. O povo brasileiro se dedica muito à leitura? Olha, eu poderia dizer que esse é um assunto muito delicado para se tratar e me entristece muito, porque o povo brasileiro não lê, né? Não se dedica à leitura? Não se dedica à leitura. E isso tem provocado uma série de ações, não só da editora, do governo, enfim, daquelas pessoas que estão no meio, né, editorial, tentando encontrar uma solução de como incentivar o povo brasileiro a ler. É muito difícil e creio que ainda não é esse momento. Creio que ainda não é esse momento. Mas eu acredito muito, e esse é um dos meus objetivos, né? É procurar sempre estimular a leitura. Eu sempre brinco que nas minhas aulas, quando estou lá no magistério, eu tenho um texto muito legal do Paulo Freire, que você citou, o ato e a importância de ler. Eu acho que a gente tem que criar esse hábito no povo brasileiro. É muito importante. Eu estou lendo recentemente um autor também, muito conhecido, Olavo de Carvalho, e ele diz que nós não estamos criando pessoas inteligentes no Brasil. Por quê? Porque elas não leiam. Mas quer dizer, então, que não há por parte do governo um incentivo? Não, o governo incentiva sim, mas eu acho que o povo brasileiro é que não está ligado nessa questão de ler. O governo tem programas de sala de leitura, biblioteca escolar, as prefeituras fazem todos os esforços, entendeu? No sentido de fazer com que o aluno aprenda a ler, que ele desenvolva a leitura, mas é muito complicado. Mas, Cláudio, eu vou fazer... Porque, até interrompendo, veja, hoje a mídia, né, o sistema, a tecnologia trouxe um novo tipo de leitura. Isso também incomodou muito o mercado editorial. É verdade. Bom, mas eu queria que você, então, me respondesse se os livros do Brasil costumam ter um custo alto. Se levarmos em conta o valor do salário mínimo, eu queria que você, então, apreciasse essa reflexão da produção, no sentido de informar o telespectador a respeito deste particular. E aí nós vamos chegar a uma conclusão. Será que o custo do livro influencia nas vendas? Então, eu vou contar aqui um trecho da minha vida. Quando estava na Saraiva, eu trabalhei durante 15 anos na região de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul como gerente regional. E isso foi lá para os idos de 1982, 83, e nós tivemos lá a visita do então presidente da República, o general Figueiredo. Uhum. E naquele momento havia uma agitação muito grande com relação ao problema do programa do livro didático brasileiro. Sim. E havia questões sobre o livro a serem perguntadas para ele, e até na ocasião foi perguntada, e perguntaram para ele. E eu estava presente, eu participei desse momento, que para mim foi histórico, inclusive. Ele foi perguntado a ele, o que o senhor acha do preço do livro no Brasil? Ele falou, olha, o preço do livro no Brasil é barato. Porque antigamente, na época de estudante, eu tinha que importar os livros. Era muito mais caro. É verdade. Era muito mais caro. E hoje nós já temos as gráficas, nós já temos uma série de coisas. O livro vai ficar mais barato. Eu acho que o livro, ele tem essa característica de ficar mais barato. Nós temos a tecnologia, através do digital, que também tem a obrigação de tornar o acesso aos conteúdos, aos livros, mais barato. Precisamos fazer um esforço muito grande com o governo, com as editoras grandes, né, que são as grandes editoras, né, no sentido de baratear o livro. Eu acho que tem que... estava saindo agora da editora para vir para cá, estava atendendo lá um representante de uma grande empresa de brinquedos. E eu falei para ele assim, o livro existe um pouco de idealismo e um pouco de comércio. Sim. Tá? Se você não se basear nisso, você não vai fazer nenhum e nem outro. Sim, claro. Tá? Então, eu acho assim,
para que a pessoa possa ter acesso ao livro, eu acho que o livro já está barato. Eu acho que ele está barato, sim. Mas eu acho que ainda o povo brasileiro ganha pouco. Essa é uma outra verdade que também que não cabe a mim aqui. Eu estou indo pelo geral, né? Que é uma visão geral de mercado. Nós temos visto que a venda do livro tem crescido. Tivemos agora a última Bienal do Livro, que houve um crescimento de venda, inclusive. Agora, estão sendo feitas várias ações, né? A própria Biblioteca Nacional, o próprio governo federal, enfim, todas as entidades ligadas ao livro, como a Câmara Brasileira, o Sindicato Nacional dos Editores, ao qual eu sou filiado, lá no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo também, tem feito várias ações para tentar sensibilizar e mobilizar, né, o povo brasileiro no sentido da leitura e tornar essa leitura mais acessível economicamente. Então quer dizer que não é o custo alto do livro que interrompe, vamos dizer assim, ou coarta a vontade do povo brasileiro ler um livro. Eu acho que, na verdade, isso vai um pouco da índole, né, do próprio brasileiro, de não gostar de ler. Eu acho que Muito pouco bem. é por aí, tá? O que o doutor Ascu acha desta problemática aqui colocada? Eu quero dizer a você... Antes de encerrarmos, Claro. o primeiro bloco, então eu gostaria de ouvir a sua Eu quero fazer palavra por um minuto. um preâmbulo, Excelência. Por um minuto. Pois não, é um preâmbulo. Quem não conhece o Cláudio Freire não é do ramo. Muito bem. Cláudio Freire não é só um ícone, mas representa a história editorial do nosso tempo Que bom. contemporâneo. Porque naquela época, digo, nos idos dos anos 70, 80, era muito difícil você entrar nesse mercado e, na realidade, eram eles que ditavam quem iria ou não para o mercado. Muitas vezes, nós conhecíamos ídolos que nós considerávamos monstros do campo jurídico, editorial, que na realidade Sagrados, né? era um produto de marketing feito pelas editoras. Muito Eles bem. não eram nada disso. Muito bem colocado. Eu cito o exemplo da época, porque eu fui batendo de porta em porta para poder, na época, editar um livro que era Crueldade contra os Animais, como defender a natureza dentro da lei e da ordem, e eu era visto como um ET, porque o animal era considerado um objeto, considerado danos, não tinha hoje esse status e tutela jurídica de âmbito constitucional, que é o Programa de Muito Defesa bem. do Consumidor. Muito bem. Então, eu posso aqui testemunhar, Excelência, que nós estamos aqui com uma pessoa de um valor que o telespectador tem que saber, ele com essa simplicidade, mas é de um valor muito grande ao desenvolvimento da cultura e do progresso, não digo só do Brasil, mas de um mundo globalizado. Muito bem. Cláudio Freire. Muito bem. Obrigado Eu pelas agora palavras. vou pedir permissão aos meus queridos convidados para chamar um pequeno intervalo. Mas antes de chamar o intervalo, eu vou fazer uma pergunta que o Cláudio vai responder no segundo bloco, tá bom, Cláudio? Ok. Segundo Paulo Freire, olha aí, não é seu parente, é? Não. Então, o educando criaria sua própria educação, fazendo ele próprio o caminho. Então, eu pergunto a você o que você acha dessa reflexão que você vai responder no segundo bloco, tá bem? Você aguarde que logo, logo retornaremos. Retornamos. Então, Cláudio, quer que eu repita a pergunta? Segundo Paulo Freire, o educando criaria sua própria educação, fazendo ele próprio o caminho. O que você acha? Exatamente. Paulo Freire é uma pessoa especial na história do Brasil, por ser um excelente educador, por ter uma presença de espírito, né, no ensino da pedagogia moderna, contemporânea do nosso país. Fui muito feliz em descobrir, né, que o aluno, ele era o agente do seu próprio conhecimento. Eu acho que boa parte do nosso setor educacional, nossos professores, talvez
não soube assimilar essa máxima dele. Sim. Tá? Ele Então, foi um homem muito importante na cultura exatamente. brasileira. Então, eu acho que um pouco já se perdeu desse princípio, né, educacional do Paulo Freire, que é fazer com que o aluno crie o seu próprio ambiente de conhecimento, entendeu? Saindo muitas vezes ali do regional e indo para o universal, né? É verdade. Tá? Então, o que vai acontecer nessa frase? Eu acredito que uma época que foi muito, mas muito assim, propícia, né, a essa filosofia de ensino de Paulo Freire, foi ali de 80 no Brasil, né, no Brasil especificamente, 80 até os índices aí de 90 e alguma coisa, se cresceu muito, mas eu acho que nós conseguimos regredir, porque Paulo Freire continua fazendo falta. Talvez essa seja a resposta. Ou talvez precisamos de mais Paulo Freire em nossa educação. É bom para você se lembrar, porque eu vou fazer uma pergunta da seguinte forma. Quais são os autores que você pode enumerá-los aqui que fazem parte da sua editora? Na verdade, esses autores, para mim, todos são importantes. Porque cada um tem uma qualidade específica, né, diferente. E alguns com um pouco mais de cancha, né, para o mercado, são mais comerciantes, são mais atrevidos, são mais ousados e acabam proporcionando um resultado melhor para o seu livro e para a editora, lógico. Agora, daqueles assim que a gente publicou e sempre está junto com a gente lá, acompanha o nosso trabalho, esses são os parceiros, né? Eu sempre falo que tem autor que publica e vai embora. Certo. Mas tem aqueles que ficam lá com a gente constantemente conversando, vai tomar um café, passa lá, almoça com a gente e convive com a editora e muitas vezes acaba até ajudando em muito a editora. Tá? Então, você trouxe alguns livros que você gostaria de mencioná-los. Está aqui a sua mercê. Então, fique à vontade. Eu diria que, assim, não querendo aqui fazer nenhuma diferença... Não, rapidamente, pode falar. Nenhuma diferença ao nosso ilustre autor, o Marco Antonescu, mas essa é uma parceria de mais de 10 anos, né, na editora, que é o Código de Trânsito, né? Dá com licença. É o já Código em sua quinta de edição, Trânsito Brasileiro anotado. Na sua quinta edição já. Isso. É um livro... Modesto de Araújo. Joliver Modesto de Araújo. É um produto Muito que bem. a gente tem realmente um prazer assim enorme, Outro né? mais? Temos outro aqui, o que nós lançamos já na semana passada, né? Lá na CASP. Sim. Aspectos disciplinares de ética no exercício da advocacia. Isso é muito importante, hein? Exatamente. Esse é um material que tivemos a honra de ter o prefácio do presidente da OAB de São Paulo, né? Dr. Marco da Costa. Temos aqui também um livro na área de direito autoral. Quem é o autor desse livro? São dois organizadores. Renata Soltanovic e Norberto Oia. Oia, exatamente. Proteção jurídica civil e penal do programa de computador, é isso? Esse é um direito autoral e direito à informática, né? Vai atender aquela área que hoje se iniciou, né, nos cursos de graduação. Eduardo Salles Pimenta. Eduardo Salles Pimenta, que é nosso conselheiro também na editora, um grande autor da área autoral. Tem várias obras publicadas, temos lá Propriedade Intelectual. Muito bem. Colóquio de Propriedade Intelectual, temos o Estudos de Combate à Pirataria, enfim. Isso é importante. E aqui é o menor, né, que é a terceira edição do Código de Trânsito, que é a versão de bolso, tá? Nós temos vários produtos na versão de bolso, né, também. Falando aqui do Dr. Luiz Guilherme Marques, também nosso autor. Do Luiz Guilherme Marques. É um eminente magistrado. Exatamente. Da segunda vara civil de Juiz de Fora, Minas Gerais. Professor também, né? Exatamente. Ele tem vários outros produtos com editora, que pode ser visto aqui, né? Pois não. Então, caríssimo colega... É uma obra que tem as suas articulações. Tudo bem. E transformou em livro. Então, eu quero fazer uma menção honrosa aqui ao colega, caríssimo colega Luiz Guilherme Marques. Parabéns pela sua brilhante obra. Eu já conheço, por isso eu posso falar um pouquinho mais sobre ela. Exatamente. Parabéns. É um autor de uma qualidade, procura sempre trabalhar em prol dos colegas dele, da magistratura, fazer livros que atendam justamente esse mercado, né? Também temos uma obra
de penal, né? Tutela penal da dignidade sexual e vulnerabilidade. Olha aí, essa é importante. Exatamente. É uma obra que nós lançamos recentemente, Lando. A Letras do Pensamento vai falar agora? Pode falar, não tem Então, problema nenhum. Letras do Pensamento nós temos... O que você traz... É o selo Luiz novo. Gonçalves Júnior, Abel e Assis. Não tem problema nenhum. Romance inspirado na doutrina de São Francisco de Assis. Olha que maravilha. Muito bonito. É um livro interessante, né? Um tema curioso. Aqui também, o Nina Conta Seus Causos, é um livro que traz... Nina Conta Seus Causos. Mas eu conheço. É um romance que traz a história da criação da ferrovia no estado de São Paulo. É do Dr. João, advogado. Dr. João Milton Ananias. Muito bem. Ananias, advogado. Chapéu de Alberto, são contos, né? O Chapéu de Alberto, São Isa contos, Oliveira. são contos, né? Santos Dumont, né? É Santos Dumont, exatamente. É uma homenagem a Santos Dumont. Homenagem a Santos Dumont. Fazendo um paralelo com o pai dela, que também usava um chapéu, né? E aqui, recentemente, a nossa publicação lá com a PUC. Revista Faculdade de Direito PUC. Olha aí que bonito. Temos hoje vários autores da PUC também, que está editando Ótimo, conosco. muito bem. E você também tem um livro que eu gostaria de acentuar e vou pedir para que o autor que está aqui presente fale sobre ele. Chama-se Como Pensava Dom João VI, Portugal, Brasil e os Algarves. Marco Antônio Ascul. É este aqui. Exatamente. Então, já que você está aqui, doutor Ascul, gostaria que você falasse um pouquinho sobre ele. Rapidamente, hein, porque o injustiçado Dom João VI, falar muito com Cláudio. que foi o verdadeiro criador do Brasil, do Estado soberano, nacional e independente, em 29 de agosto de 1825. Na realidade, quem criou o Brasil como uma nação da língua de Camões, os seus gens, os portugueses, criaram o novo mundo da nova humanidade, o Brasil, terra sem limites, foi Dom João VI, porque o filho, na realidade, era um simples príncipe regente, não tinha o poder nem a legitimidade constituinte do pai, que era o titular destas terras. E Dom João VI pensava como suas bases cristãs, pensava como os seus pais. Desde Afonso Henrique de Borgonha, homens e mulheres que criaram os dois países, Portugal, Brasil e os Algarves, já havia um pacto das terras do novo milênio, da nova humanidade. Hoje somos 200 milhões falando a língua de Camões. E o Brasil, terra protegida, terra abrigada pelos continentes, do Iapoque ao Chuí, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, é uma terra de riquezas infindas. É o novo mundo de Portugal, Brasil, os Algarves, na globalização que nos espera. Muito bem colocado. Então ele diz aqui, baseado numa documentação irrefutável, a obra é um contraponto na história mais que justo à memória daqueles homens e mulheres que construíram os países lusofonos, né, da língua de Camões. Camões, exatamente. Alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida, descontente, repousa lá no céu eternamente e vive ao cá na terra sempre triste. É assim? É isto? É bonito isso, né? Luís Vaz de Camões. Que coisa linda. Os Lusíadas. Os Lusíadas. É Inspirado na Eneida, os homens, os deuses e o fado, que é o destino que estamos todos sujeitos. Os portugueses realmente, com este espírito agregador, fez com que o Brasil se tornasse este continente maior do que toda a Europa. Verticalmente somos maiores que os Estados Unidos. E toda a terra produtiva com águas infindas, riquezas e um povo agregador. Por isso que o Brasil não se tornou 5, 6 países, graças ao injustiçado nosso pai, Dom João VI. O verdadeiro criador. É, o verdadeiro criador, né? Da nossa nação brasileira, só que nossas ligações com Portugal são inextirpáveis. Muito bem. Porque, na realidade, nós, como eles quiseram nos pensar, todos nós, contar a história errada do Brasil. Porque havia o interesse de nos dividir para nos governar, nos destruir. Sim. Mas não conseguiram. Graças a esses grandes épicos, estes homens e mulheres que tanto nos amaram e nos deram essas terras dadivosas. Muito bem. Eu queria agora que o Cláudio Freire continuasse na sua exposição, aliás, perfeita, porque o telespectador não tem noção
de como é edificado, de como é construído uma obra literária no país. Uma perguntinha Pois apenas, não. Excelência. Eu gostaria de saber, Cláudio, você que pertence a esse mundo maravilhoso, que se não fosse vocês, editores, nós, autores, não existiríamos. Porque é a janela que nós nos comunicamos com o mundo. Já dizia Rui Barbosa. Quem foi o grande opositor, ferrenho crítico de Paulo Freire? Então, na verdade, Paulo Freire não teve um opositor ferrenho, porque o seu projeto de trabalho sempre foi visto com muita simpatia pelos educadores brasileiros. Talvez possa ter aparecido alguém que criticou a forma como ele propôs o projeto de educação, mas eu acredito que os resultados, todos os resultados alcançados com a sua filosofia de ensino, foram positivos para o país. Muito bem. Vamos seguir adiante, então. Quem é o responsável pelos custos do livro? Olha aí, agora é uma pergunta importante. O telespectador quer saber. Esses custos são de responsabilidade do autor ou da editora? Então, no início eu já até havia respondido meio que por cima. Na verdade, nós temos agora é mais exato. Então, nós temos dois projetos de publicação. Aquele que a editora analisa o original e resolve investir nesse original até em função de resultados comerciais. Então, esses custos, todos os custos, são de responsabilidade da editora. Tá? E temos um segundo projeto, né, que é o projeto onde o autor investe na sua produção editorial. Sim. Hoje, muito comum no país, porque nós precisamos produzir, o país encontra-se atrasado na questão da produção cultural acadêmica, não só no campo do direito, mas em todos os outros campos, acredito até que não esteja na fase como está o direito. O direito tem produzido muito, mas ainda é pouco. Eu lembro que em 2010 eu participava na FMU de um evento onde um médico estava proferindo uma palestra e estava falando que o Brasil é um país complicado em relação à produção acadêmica. Sim. Quer dizer, um médico, né, falar isso é complicado, mas precisamos produzir. Então, essas duas modalidades de publicação, hoje, mais essa do autor, porque ele precisa realmente publicar para poder somar pontos na sua carreira como funcionário público, ele precisa contar ponto, isso dá status para ele, enfim. Então, ele paga, Sim. Ele investe numa publicação. Então, a editora cobra e ele paga tudo. Cláudio, conte-nos um pouco sobre os lançamentos de 2014 de sua editora e, especificamente, do livro Iniciação e Formação do Advogado Criminalista. E aí? Eu vou ganhar quanto? 10% ou em livros? Então, Laércio Laurelli, autoria. Laércio Laurelli. Nós vamos tomar um café e depois discutirmos esse assunto. Ótimo. O mais importante é falar do lançamento dessa obra que, para nós, lá da editora Letras Jurídicas, é um prazer imenso, né, tê-lo no nosso quadro de autores e comunicar, né, aos telespectadores que estaremos lançando o livro do Dr. Laércio Laurelli no dia 9 de outubro, lá na OAB, aqui em São Paulo, na rua 15 de agosto, aí na Praça da Sé. E foi um motivo de muita alegria, porque quando você edita um livro em primeira edição, existe um suspense. Mas nós estamos lançando um livro de quarta edição. Quarta edição. De um autor renomado, de um autor conhecido e já com um currículo, né, indiscutível, né? Eu sempre falo que o Dr. Laércio Laurelli dispensa qualquer comentário pelo seu currículo, pela sua formação, né, principalmente. E a editora, ela recebe isso com muito prazer, porque isso entra naquela questão. Hoje nós estamos publicando a obra do Dr. Laércio Laurelli. Quer dizer, as pessoas vão ver isso e vão ver o selo da editora. Que bom. Isso traz aquela irradiação
que muitas vezes, né, as pessoas, poxa, doutor Laércio Laurete está editando lá na Letra Jurídica, eu também quero ir lá, eu quero editar lá. Que bom. Então, quer dizer então que agora, entre aspas, eu sou um chamariz. Exatamente. Não, é brincadeira, mas eu acho que você tem razão. Você procura, naturalmente, as pessoas que se interessam e com um bom texto, um bom conteúdo. Não é? Um conteúdo, aliás, prático e de ampla necessidade em face dos cursos jurídicos e sociais, porque esse livro, Iniciação e Formação do Advogado Criminalista, atinge exatamente essa faixa de pessoas, né? Alunos e advogados no início de carreira. Exatamente. É uma obra pontual, uma obra que espelha, na verdade, a necessidade dessa transição, né, do aluno que se forma em direito e aquele aluno que vai exercer a função, né, de advogado e precisa de um livro que abra, né, o caminho para ele. Porque muitas vezes ele passa lá 5 anos no banco da faculdade, mas e aí? Agora o livro é prático, né? Eu acho que essa é a grande jogada do livro, a grande sacada, vamos usar uma expressão um pouco bem assim popular, né? Porque muitas vezes você tem livros que são complexos, mas esse não, esse realmente é prático. O aluno do começo ao fim, ele vai ter aulas e mais aulas, conteúdos, mas conteúdos de uma forma, numa linguagem muito simples, de uma linguagem muito aplicativa, o que facilita esse trabalho do profissional no dia a dia. Né? Eu prometo a você o seguinte, eu vou me dedicar bastante e vou aprender mais ainda na minha vida, porque você sabe que todos nós aprendemos no dia a dia. Exatamente. Nós não temos aquela a predominância do saber tudo. Exatamente, porque um livro, ele nasce na primeira edição e um livro ele tem uma coisa que é singular. Na segunda edição, ele fica melhor. Na terceira, eu diria que o livro é como vinho, né? Quanto mais tempo, melhor fica. Porque você vai fazendo a análise, a avaliação daquilo que já foi escrito, daquilo que foi alterado e vai sempre aprimorando. E o livro ele tem essa função de aprimorar a informação, de aprimorar o conhecimento e dar essa base de segurança para os profissionais. Eu acho que o crédito, né, o lançamento do livro, enfim, toda a estrutura do livro, é lógico, é todo do autor, porque o trabalho científico realmente ele é bem difícil, né? A gente sabe disso, a gente reconhece, tá? E eu acho que com todo louvor, né, a gente fica feliz, né, repito aqui mais uma vez, de tê-lo lá no quadro de autores da editora e esperamos um grande sucesso, não só no lançamento, mas em toda a vida útil lá do livro na editora. Eu fico muito grato a você pelas suas palavras e orgulhoso por pertencer à sua editora, fazendo parte do time, ou seja, da equipe, não é, de autores que me honra muito. Eu queria, então, agora dar a palavra rapidamente ao Dr. Ascul para a sua despedida, para que depois, então, a gente focasse em você e terminar o programa. Ok? Doutor Ascul, por favor. Perfeitamente. De lembrar os telespectadores que o lançamento do livro de Vossa Excelência exatamente às 19 horas. Então, todos estão convidados. E dizer que a minha obra... Do dia 9, né? Dia 9. A minha obra, ela vem contar a verdadeira história dos nossos elementos constitutivos. Muito bem. E, finalizando, fazendo justiça às calúnias, difamações, o assassinato moral que fizeram com a nossa família luso-brasileira, achando com isto a avidez, a cobiça desta comunidade internacional atroz, que iriam nos destruir. Muito bem. Não nos destruíram, porque nossas bases são agregadoras, portuguesas e humanistas. Eu faço justiça, conto a verdadeira história, inclusive com ilustrações destes homens que vieram, nobres infantes, navegantes, dando glória a Portugal em busca de terras distantes. Brasil vai surpreender o mundo, porque resta para nós a união ou o atraso. Muito bem. E temos que nos unir com os nossos elementos constitutivos. Muito obrigado, doutor Ascul, pela sua participação no programa Direito e Justiça em Foco. Fiquei muito honrado com a sua presença. Cláudio, suas considerações finais, por favor. Bom, para mim foi assim muito
feliz a participação aqui no programa Justiça em Foco. Fico realmente emocionado de poder estar aqui e fazer, né, o lançamento, né, o pré-lançamento da obra de sua autoria, Iniciação e Formação do Advogado Criminalista, convidando todos os nossos telespectadores a prestigiar o Dr. Laércio Laurelli no dia 9 de outubro, agora na próxima quinta-feira, lá na OAB, na Praça da Sé, onde estaremos recebendo com muito prazer todos vocês. E, sem dúvida, um excelente livro. Com relação à editora Letras Jurídicas e Letras do Pensamento, foi uma oportunidade que nós agradecemos e, logicamente, colocamos, né, à disposição do nosso site, né, www.letrasjuridicas.com.br. Vai aparecer no rodapé da imagem. Tá. E colocamos à disposição de todos aqueles que queiram editar, que queiram conhecer a nossa editora, conhecer os nossos trabalhos. Estamos lá à disposição. O que nós puder fazer ou fazermos, né, para poder publicar o seu livro, com certeza nós vamos fazer. Muito bem. Agradecer profundamente, mais uma vez, o convite do Dr. Laércio e a nossa parceria, que espero que esse seja o primeiro de muitos que nós vamos fazer pela frente aí. Se Deus muito quiser, obrigado, tenha certeza disso. E um grande abraço a todos. Muito obrigado vocês dois pela participação. E eu quero agora oferecer para você uma cortesia do programa Direito e Justiça em Foco. Você leve para você degustar bem esses brigadeiros da empresa Brigadeles, Brigadeles, que é de São Paulo. Então eu passo para você em suas mãos esse brindezinho, vamos dizer assim. Obrigado. Tá bom? Vamos degustá-lo com bastante carinho. Muito bem. Eu agradeço muito a sua atenção. E eu quero então me despedir de você, dar a mão a você, dar a mão também ao Dr. Ascul, e vamos terminar numa cadeia de união com as mãos dadas. Tá bom? Ne m'en